Olá, seja muito bem-vindo a mais uma Masterclass. E nessa aula para lá de especial, a gente vai aprender a criar um sistema de login. Não aquele sistema que a gente já viu até anteriormente, se você já me acompanha há algum tempo atrás, sobre React, rotas, telas, mas sim a parte de back-end. A gente vai implementar um JWT ou JSON Web Token e a gente vai entender como que essas coisas funcionam, tudo isso utilizando dentro de um contexto do Node.js. Então você vai aprender a fazer essa aplicação aqui comigo. Então eu estou rodando aqui o Insomnia. Então eu tenho aqui eventualmente uma rota de listagem de usuários. Eu vou tentar fazer uma conexão aqui, listar não autorizada. Vou fazer uma conexão aqui, fiz o meu sign-in com esse usuário e com essa senha. E agora eu passo, obviamente, depois da gente atualizar aqui o token. Deixa eu só atualizar o token. Só estava testando se funciona. Depois que a gente atualizar o token, a gente pode então visualizar os usuários. Então a gente vai fazer essa aplicação aqui, que ela pode inclusive ser adicionada a banco de dados. Ela é o esqueletão de tudo que você precisa para poder fazer o login, tanto para uma possível teste técnico até para suas aplicações. E ela está totalmente modularizada, então a gente vai aprender a utilizar aqui até as técnicas de DDD ou Domain Driven Design ou Clean Code. Você vai aprender a fazer tudo isso com Node.js, TypeScript, Express e todas essas ferramentas que obviamente você vai precisar uma hora ou outra, se não já está precisando, beleza? Então isso aqui é o código, é a forma como a gente organizou e a gente vai aprender a fazer isso aqui do zero. Então a gente vai começar aqui primeiro criando usuário, Node Login Dev. Eu vou acessar aqui, Node Login Dev. A gente vai abrir o Visual Studio Code aqui nessa lateral, abrir o terminal dele e tudo isso que eu estou mostrando aqui, a gente já tem outras aulas. Ficou em dúvida? Acesse os vídeos aqui do canal, outras masterclass, outras lives, legal? Então a gente vai colocar aqui npm init-y para poder criar o package.json e aqui a gente vai fazer alguns ajustes. A gente vai colocar o private true e nós iremos remover essas informações. Agora, para poder funcionar, você precisa ter o Node.js instalado. Eu tenho aqui a versão 18.16, mas você pode rodar na 20, é bem tranquilo. Se você ainda precisa instalar múltiplas versões na sua máquina e quer ter um terminal boladão como esse daqui, rodando o Linux dentro do Windows, sem dual boot, é só você ver dentro das nossas lives aqui o ambiente perfeito de um dev. Ok? É o título da live. Então agora o que a gente precisa fazer? Agora a gente precisa instalar uh, algumas bibliotecas, types, node. Então a gente precisa instalar a types node, nodemon, enref, testnode, typescript, isso tudo dentro do contexto de development, ok? Ou essa opção aqui, "-d". Com todos esses caras aqui estão instalados, agora a gente vai poder incluir aqui um arquivo chamado nodemon.json. Esse nodemon aqui, ele serve para essa biblioteca, nodemon, que ela fica verificando se houve mudanças dentro do seu arquivo TypeScript, porque o TypeScript ele é transpilado. Tudo que você escreve dentro desses arquivos, ele é transpilado para o JavaScript, assim para o Node.js entender. E basicamente ele tem essa estrutura aqui, ó, watch source, extensões tsjs, ele não ignora nada, e você vai colocar nessa linha de execução aqui, tsnode-r, tsconfig-paths-register, --files, e você vai apontar o arquivo principal, ok? Agora, para poder rodar ele, a gente vai incluir algumas linhas de scripts aqui. São essas linhas, o build, dev e o start, ok? O build, enref, build, dois ex-comerciais, TSC, o dev nodemon e essa outra linha aqui para ele startar, legal? Agora a gente vai fazer aqui um arquivo dentro do source code index.ts, e aqui a gente vai colocar o console.log hello. Aqui a gente vai acessar e vai gerar o arquivo tsconfig antes de rodar aquela opção ali, e a gente vai ajustar aqui o alt-dir. O alt-dir, a gente vai jogar ele para a pasta build, que é a mesma pasta que eles estão trabalhando aqui. Bacana? Agora eu vou rodar npm run
dev. Para a gente poder arrumar esse erro, falta só mais uma lib, que é essa lib aqui, até esse config paths -d. A gente vai instalá-la, ela vai aparecer aqui e a gente pode rodar o Nodemon tranquilamente. Então ele está aparecendo hello aqui, que foi a mensagem que eu adicionei. Agora para o nosso programa aqui, para o nosso software Node.js ficar bem organizado, a gente vai poder fazer a instalação do ESLint. O ESLint, o que ele é? Ele é um programa, um software, uma biblioteca que você acrescenta dentro do seu projeto e ele ajuda na organização e boas práticas para que você não coloque lá seus bad smells. Beleza? Para poder fazer a instalação dele, a gente tem que aqui instalar o npm, o arquivo ESLint. Existe uma série aqui de bibliotecas, que seria o arroba typescript.eslint, ESLint config breeder, ESLint config standards, plugin import, plugin n, plugin breeder e plugin promise. Legal? Então a gente vai poder fazer a instalação dessas bibliotecas aqui e já vai configurar esse próximo arquivo do ESLint. Agora a gente vai criar um arquivo aqui, ele vai se chamar .eslint rc.eslint.js. Esse é o arquivo de configuração do ESLint e basicamente ele vai ter essa estrutura aqui que eu já vou explicar para você, ok? Essa estrutura inicial aqui se refere aos ambientes que a gente vai rodar, no caso do Node.js, ele vai utilizar o pacote standard do Breeder, do ESLint, do Breeder, o plugin ESLint Recommended e o Breeder Recommended, ok? A gente vai usar esse parser, essas opções de parser, esse plugin ESLint, os roles para o Breeder, como por exemplo, fixar 80 colunas, 2 tabs, aspas simples, trailing commas, arrow parents e semi, e esses settings aqui, beleza? Agora a gente vai testar ele, vamos ver se ele vai transformar isso daqui para aspas simples. Daí quando você coloca aqui então aspas duplas, você vai ver esse arquivo aqui circulado de vermelho, mas ele está falando aqui, olha, é um problema do Breeder, então se você pressionar aqui Ctrl S, ele vai ficar com a aspas simples. E eu já arrastei o arquivo aqui vscodesettings.json, que esse arquivo aqui, no caso, é o arquivo de configurações do projeto. Então você precisa adicionar também essas configurações aqui, editor, code action on save e validate JavaScript, beleza? Então são essas bibliotecas aqui, o TypeScript, ESLint plugin, o parser e os ESLints que a gente acrescentou anteriormente. Então com isso a gente já tem o projeto zerado, a gente pode clicar aqui, rodá-lo como dev. Tem só um outro detalhe, um próximo detalhe, que a gente também pode adicionar essas linhas aqui como lint e o lint fix, que ele vai rodar todo essa parte de lint no projeto. Então a gente vai colocar aqui run lint fix, por exemplo, e ele vai rodar e vai sair consertando tudo. Então isso é bem legal antes de você guitar. Caso alguém esteja com o editor mal configurado, não esteja obedecendo esses arquivos aqui de settings.json. Então, isso aqui que a gente tem. Então, inicialmente, agora a gente tem o nosso Hello World, e agora a gente pode começar toda a parte do Express, fazer a montagem do server. E como é que vai funcionar a estrutura? Isso aqui é o projeto pronto, tá? Então, a gente tem aqui o arquivo index, que ele faz uso do app, que é uma classe que aqui basicamente a gente monta todo o contexto do Express. Então o Express aqui ele vai carregar o Express, vai carregar os middlewares, os holds, o exception handler, ele vai também fazer mais algumas coisas aqui, beleza? Como por exemplo utilizar o Yacht e também carregar os roads. Então, é essa estrutura aqui inicial do app. Por quê? Porque, como eu disse, está tudo modularizado. Então, a gente tem um módulo aqui, auth, que ele tem aqui as pastas, controllers, exceptions, middleware, services, roads. E também a gente tem users, que tem os seus controllers e tem os roads. Então, você vai aprender, inclusive, agora a segmentar o seu projeto dessa forma e também entender um pouco mais como que você pode trabalhar com tipos dinâmicos e fixos dentro daqui do Express. Legal? Então, esse aqui é o nosso projeto
modelo. Então a gente vai começar iniciando aqui, adicionando um novo arquivo que ele vai se chamar app.ts. O que tem dentro do app.ts? Como eu disse, o app.ts ele vai incorporar a parte do Express. Então a gente vai iniciar aqui a criação de uma classe. Então a gente vai colocar aqui export default class app. O que a gente tem aqui nessa classe? A gente vai ter aqui o método constructor. Esse método constructor ele vai ter aqui a inicialização this.app igual a Express, beleza? Só que o Express ainda não existe, a gente precisa instalá-lo. E qual é o comando de instalação dele? npm install express. A gente vai adicionar em conjunto o cores. A gente vai adicionar também o .env, que é aqui o padrãozinho. Express, padrão para configuração. Express async errors. Esses caras aqui estão instalados, mas você vai ver que, por exemplo, ele já começa a apresentar um problema, porque nem importação a gente fez. Import express from express. A gente vai ver também um outro erro, falando que ele não encontrou o types express. O express ele é um projeto bem robusto, mas ainda ele é antigo. A gente precisa fazer a importação do types express e também do types cores. Types cores. E aqui a gente já tem esse cara rodando. Agora a gente precisa incluir essa propriedade app. Ele vai ser public, no caso não um public, um private app. Então ele está chamando aqui express.application. Eu vou trocar para essa opção aqui. A gente vai fazer a importação local, beleza? Agora, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai chamar, no caso, this.middlewares, a gente vai chamar this.routes e this.exception handler. Ele está dando todos esses problemas aqui porque essas funções ainda não existem. Então a gente vai colocar aqui, ó, private middlewares. Os middlewares são camadas intermediárias que a gente vai fazer a configuração de autenticação, as rotas e o exception render, ok? E a gente vai ter um método público que vai ser o método que vai levantar o servidor. Então a gente vai colocar aqui, ó. No caso não precisa de public, eu estou acostumado com outras linguagens, então a gente vai colocar aqui, ó, listen, e a gente vai colocar qual que é a porta. Port number, e ele vai retornar um void. Agora com o this app, a gente vai fazer um listen na porta que a gente recebe como parâmetro e ele vai mostrar essa mensagenzinha bonitinha. Como é que a gente vai usar o app aqui? A gente vai fazer o import dele. From app. New app. E o app.listen. Ok, ele está faltando ainda a porta. Por quê? Eu sempre gosto de incluir, em vez de incluir a porta, por exemplo, 3000, eu gosto de trabalhar com o .env para que ele fique bem certinho nas configurações. Então eu vou colocar aqui config.ts, a gente vai fazer import .env from .env.config export const default e a gente vai fazer aqui a exportação de algumas configurações. A primeira é a port. Então, o que eu faço aqui? Eu dou um import config, from config, e a gente vai utilizá-lo aqui, .port. Legal? Ele está aqui falando que ele tem um problema de number, porque a gente precisa fazer o casting aqui. No caso, eu vou fazer o casting dessa forma. E agora ele aceita. Claro que a gente pode enxugar esse carinha aqui e pode fazer isso aqui. Legal? Agora, o que a gente tem aqui? A gente tem a implementação do middleware routes e o exception handler, que são essas outras camadas aqui que a gente vai fazer no início. E se você prestou um pouco mais de atenção, você viu que a gente fez a importação daqui do config. E lembra que eu disse que a gente vai fazer algo um pouco mais organizado. Então a gente vai trabalhar aqui com alguns paths ou paths com alias. Dentro do tsconfig, em vez da gente colocar aqui, ficar chamando coisas com os paths, ponto, daqui a pouco a gente tem
2 pontos, 2 pontos, 2 pontos, e tem 5 níveis acima. Então, o que, que eu vou fazer? A gente vai fazer assim, ó. Vai configurar o paths, ok? Junto com o base URL. Então, a gente vai colocar aqui, ó, source e os paths. Os paths, nós teremos 2, ok? Um que vai ser do path central e outro que eu vou colocar aqui, que vai ser o @app. Legal? E aqui a gente precisa adicionar o app barra. Por fim, apagar alguma coisa que o Copilot adicionou a mais. Beleza? Então a gente tem isso daqui. Agora, o que, que a gente faz? A gente tem o arroba como o root. Então, para acessar o config, é só a gente colocar aqui o arroba. Beleza? E aqui também. Ao longo do projeto, você vai ver que isso é uma baita de uma vantagem, porque daí ele vai deixar as coisas bem organizadas. Esse daqui, que está no mesmo path, talvez nem faça diferença agora, mas você vai ver mais pra frente. Legal? Bom, agora, o que, que eu vou fazer com você? A gente vai montar a estrutura do Alf, que é aquela pasta que ela fica aqui dentro do app Alf, e a gente vai fazer toda a parte de cálculo de login, cálculo não, a parte de lógica de login, com os controllers, exceptions e assim por diante. As rotas, daí as rotas para a gente trabalhar com Alf são duas, basicamente. Claro que você pode implementar mais algumas, como esquecer minha senha, como o cadastro de novos usuários, só que daí a gente entende que isso fica dentro de um contexto da aplicação. Eu vou trabalhar e a gente vai ensinar a fazer sign in, sign out e uma rota protegida. Depois você pode expandir isso para outras situações. Então a primeira rota dentro do Alf, ele vai trabalhar com post Alf sign in, que eu vou passar aqui 2 parâmetros, e-mail e password, que em tese isso aqui estará hard-coded dentro da aplicação, e depois um sign out com o verbo delete, ok? Que daí ele vai fazer o quê? Ele vai apagar ou vai banir aquele web token para que a gente possa, para que a gente não utilize-o mais. Bacana? Então, vamos lá. Agora eu vou criar aqui uma pasta que ela vai ser o app Alf, e a gente vai colocar aqui, ó, controllers, e a gente vai colocar o nosso primeiro controller, Alf controller.ts. Qual que é a estrutura do controller que a gente vai trabalhar aqui? Ele vai ser uma class Alf controller, e a gente tem aqui inicialmente algumas funções, ok? Então a gente vai ter a função aqui, async create e o async destroy. Essa daqui, como nós já comentamos, é a função que é executada com o verbo post. E essa daqui é do verbo delete. E a gente vai fazer esse mapeamento de verbo e rota no arquivo de verbo e rota no arquivo de routes, ok? Aqui por hora, o que, que a gente vai fazer? Vai dar um export default new Alf controller. Bacana? Agora, como parâmetro, a gente vai receber aqui request lá do Express, o response. Bacana? E aqui, o que, que eu vou retornar? Um promise de do próprio response. Por hora, eu vou fazer o quê? A gente vai aqui colocar um return ponto status 200 ponto JSON hello world. Bacana? Agora, voltando aqui no app, aqui dentro do método middlewares, nós iremos incluir algumas coisas, tá? Que inicialmente vamos informar para o Express que nós iremos trabalhar com o formato JSON. This.app.user, o URL encoded, e o this.app.use, e a gente vai trabalhar aqui também com
o CORS. O CORS é uma biblioteca que ele filtra basicamente a origem, os domínios de origem que pode fazer conexão com a sua API. Eu vou deixar ele aberto e depois você pode configurar à medida que for necessário. Por exemplo, somente o domínio devsamurai.com.br pode acessar essa API e você pode fazer tudo isso dentro do CORS. A gente tem que instalar o CORS e também o types CORS, que o CORS, assim como o Express, ele não tem tipos. Então a gente vai colocar aqui, ó, import CORS from CORS, e a hora que você salvar, você vai perceber que ele ficou, ele vai apresentar aqui um errinho ou não. A gente vai colocar aqui, ó, o types CORS já estava aqui, beleza? Agora é esse trio aqui que a gente faz a configuração para que o nosso Auth Controller passe a responder no formato JSON. Só que ainda não está pronto. A gente precisa incluir aqui o nosso arquivo routes.ts. O que é o arquivo de rotas? O arquivo de rotas, assim como eu disse para você, é o arquivo que aponta caminho, verbo e qual é o controller que a gente vai trabalhar. Ou seja, qual que é a função do controller. Então, primeiro, a gente precisa importar o router do Express. E agora, o que a gente precisa fazer? Importar o Auth Controller, ok? Aqui a gente vai adicionar o arroba controllers Auth Controller, beleza? Então eu vou colocar aqui, ó, Auth Controller, ou melhor, a gente vai tirar aqui o controller porque ele fica dentro do contexto de rota, não faz muito sentido. Const routes igual a routes, e aqui a gente vai colocar routes.post auth create. Vamos ajustar ainda aqui o auth barra signing e a gente vai fazer a exportação dessa rota. Export default routes. Esse é o arquivo de rotas que fica dentro do domínio auth, ok? Nós iremos adicionar um arquivo de rotas geral, routes.ts, que ele vai ter basicamente a mesma estrutura, só que agora ele vai importar o routes de auth e de todos os outros módulos. E daí a gente vai fazer o quê? Importar auth routes ele declarado, mas não está sendo utilizado. E aqui a gente vai colocar routes.use auth routes. Legal? Então agora, o que a gente faz? Nós vamos lá no app e nas rotas nós iremos utilizar esse cara aqui, que é o geralzão. Então ele vai ficar o this.app.use routes. E essas rotas, ela vem lá da importação de routes, que seriam as rotas principais. Aqui a gente vai colocar só o arroba para não perder o costume. Então agora essa rota aqui chama o auth routes, que agora ela cuida dos controllers dentro desse contexto. Uma coisa bem legal que você vai aprender aqui dentro desse projeto comigo, como organizar melhor as aplicações, porque até então, se você fizer tudo isso dentro de um arquivão corrido, que é o famoso index.ts ou JS, você vai deixar a sua aplicação um pouco bagunçada à medida que ela for evoluindo. Mas vamos testar esse carinha, vamos iniciar ele, run dev. Se você configurar aqui no development, o API URL e adicionar aqui qual é o localhost, né? Qual que é o host da sua API, quando você dá o run dev, ele vai subir aqui na porta 3000, você configura aqui uma variável API URL com o mesmo valor e você vai colocar aqui com o Ctrl espaço a variável barra auth barra signing. E aqui a gente vai dar um send e ele vai mandar uma mensagem hello world. Então isso significa que essa estrutura de organização ela está conseguindo chegar até esse controller aqui. Bacana? Então o que a gente vai fazer? Agora a gente vai fazer, baseado nesse controller, recebendo o que? O e-mail e o password, nós iremos autenticar esse usuário, criar o token JSON e depois fazer o controle desse
token JSON através dos middlewares. Ou seja, o middleware é uma camada que você adiciona entre os middlewares do Express com o seu controller. Ela fica cuidando dessa parte da autenticação, porque ela não deixa chegar nos controllers a qual você carimbar que ele é um controller de autenticação. Ele é um controller privado autenticado. Os controllers abertos, como o Auth Controller, ele não tem essa camada de autenticação a mais. Até porque, se ele tivesse, você não conseguiria fazer o login, você não conseguiria enviar o seu e-mail, o seu password, se ele tiver necessitando de login. É meio paradoxal esse negócio. Então, o que a gente vai fazer agora? Agora, a gente vai criar aqui, dentro do diretório Auth, uma camada, e a gente vai criar dentro da pasta Services, o Auth Service.ts. Ele é uma classe que ele vai cuidar do quê? Da parte de autenticação. E por hora, o que ele vai ter? Ele vai ter aqui export default class, vai ser o Auth Service. E ele vai ter aqui um método que basicamente seria o async signing. E aqui ele vai receber o quê? O e-mail e o password. Ambos strings. E ele vai retornar o quê? Ele vai retornar uma promise. E por hora eu vou colocar void aqui. Bacana? Bom, vamos lá. Agora, o que ele vai fazer? Aqui, vamos imaginar que ele vai fazer um if que vai consultar o quê? Ó, vou consultar se o e-mail e o password são esses daqui. E por hora, como eu não estou trabalhando com uma camada de banco de dados, a gente vai criar uma camada fictícia. Então, eu vou colocar aqui o meu usuário dentro de um objeto. Const user. Esse aqui é o usuário. A gente vai colocar id 123, e-mail gmail@gmail.com. Password secret e o full name admin. Agora, o que eu preciso fazer? Dado o objeto user, eu preciso fazer uma conferência, que é se o e-mail bate com o e-mail e se o password bate com o password. Caso ele não passe nessa validação, o que ele dispara? Ele vai disparar uma exception, ok? Só que não é uma exception qualquer, é a nossa exception, é a sua exception. E essa exception vai se chamar aqui, ó, vai estar dentro da pastinha exceptions auth error.ts. O que é uma classe de exceção? Uma classe de exceção, ela estende da classe error, ok? E ela tem só esse construtor. Por que a gente costuma fazer isso e não adiciona nenhuma lógica nessa classe? Tanto é que se você excluir isso daqui, ele vai falando assim, olha, por que você está chamando um método, o slint, né? Por que você está chamando um método que não faz nada? Então, nesse caso aqui, a gente vai colocar essa linha aqui, só para ele não ficar dando um erro, porque a gente quer isso mesmo, a gente quer criar uma exception numa classe específica para depois filtrar exceptions que só pertencem à instância dessa classe, beleza? Então aqui a gente vai colocar o auth error. Aqui a gente precisa fazer a importação do auth errors. Só ajustar o path. E agora o que eu tenho? Se ele não passa esse usuário e esse e-mail, ele levanta uma exception, que seria o auth error. E agora o que eu vou fazer dentro desse service? Basicamente, a gente vai criar o JSON Web Token, beleza? Então a gente vai colocar aqui, ó, const id e full name, que puxa do user, e aqui generate token. Por que eu preciso gerar o token? Porque o token é uma informação, digamos, criptografada, que ela vai identificar aquele usuário. E eu já explico como é que ela funciona. Um JWT, ou JSON Web Token,
você pode ver nesse site aqui, jwt.io, ele mostra aqui como é que esse token ele é construído. Então ele tem 3 partes: header, payload e signature. E essas partes elas são separadas por esse ponto, beleza? O header, que é a primeira parte da informação do JWT, ela vai ser um base 64 dessas duas informações aqui. Ele vai dizer qual é o algoritmo que ele está utilizando, beleza? Que basicamente pode ser esse HMAC, SHA-256 ou SRA, e o tipo, né? No caso aqui JWT. O payload vai ser as informações que eu gostaria de registrar, que são as informações do usuário. No caso, eu vou registrar o nome, se o cara é o admin, o ID do usuário, o e-mail. Essa informação ela é codificada como base 64 e por último eu tenho a assinatura, o que garante que essa informação que eu estou passando no payload seria verdadeira. É como se fosse um CRC, ok? E ela é uma informação codificada com HMAC SHA-256 de um base 64 do header do payload e de uma chave secreta, ok? E quando ele adiciona tudo isso, o Web Token fica dessa forma. Se você entrar nesse site aqui e entrar no próprio debugger dele e você colar o token aqui, ele vai abrir um token de exemplo, você pode ver tranquilamente. Então, na primeira parte, que essa parte aqui, ele tem, no caso, a informação de type, o algoritmo, aqui as informações do payload, que no caso é o ID, inclusive também a data de expiração, e depois a verificação ou assinatura. Bacana? Dentro do Express, a gente tem uma biblioteca bem legal, que ela já está pronta com todas essas, vamos dizer, questões a de se trabalhar. Se a gente entrar aqui, a gente vai ver o JSON Web Token dentro do NPM, e a gente vai ver como é que a gente pode utilizar ela, ok? Mas, em suma, tudo que a gente precisa fazer inicialmente é fazer a instalação dela. Então a gente vai fechar aqui e vai fazer a instalação do JSON Web Token na sequência do seu tipo também. Agora eu vou fazer a importação da biblioteca JSON Web Token no Auth Service. Por quê? Porque ela vai ser responsável por gerar o token. Então essa biblioteca basicamente faz esse serviço aqui para gente, a geração desse token em função das informações que eu passo para ela. Então, dado que eu preciso do ID full name, o que eu vou fazer com esse carinha aqui? O que eu vou retornar? Primeiro, quando eu vou gerar o token, eu utilizo a classe JWT, fazendo a importação dela aqui. Então, import JWT de JSON Web Token. A JSON Web Token, por sua vez, tem a função sign, que seria o quê? Ou a função de assinar. Eu vou assinar o quê? Tudo aquilo que eu for adicionar no meu JSON Web Token. No meu caso, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de adicionar apenas o ID do usuário, ok? Nesse caso aqui, o 123. Por que eu não coloco e-mail, password, full name? Por que eu não coloco tudo? Porque ela fica sobrecarregada e porque também pode acontecer de alguém ler o JWT de algum outro lugar e talvez recuperar essas outras informações. Então eu não gosto. Eu gosto de passar o ID e sempre que eu precisar eventualmente do e-mail, do password, do full name, eu faço o quê? Eu volto a ler isso do banco de dados, ok? Agora, o que eu preciso além da informação que eu quero assinar? Eu preciso passar qual que é o secret e aqui eu vou passar qual que é a data de expiração desse token, tá? Ele está aqui aberto, mas eu vou fazer o quê? Eu vou colocar tudo isso dentro do arquivo .env, que eu vou ter aqui basicamente duas chaves, o auth secret e o auth expire in. Eu coloco normalmente 7 dias e aqui você vai colocar o seu secret. Eventualmente você pega um site que gera strings aleatórias, tá? Você pode gerar com um comando de console também. É só você buscar lá no Google e verificar essas opções. Se você estiver usando um terminal como o meu, que é Linux Base, você vai colocar esse comando OpenSSL rand x e a quantidade de caracteres que você quer. Aqui eu coloquei 64. Então você copia ele
e cola aqui. É realmente uma string aleatória, mas precisa ser uma string forte, beleza? Agora a gente vai adaptar o nosso config e também incluir até a porta aqui. Port 3000. Lembrando que esse arquivo .env ele não deve ser versionado, portanto a gente precisa aqui inclusive incluir o arquivo git ignore, que deveríamos ter colocado anteriormente com node modules. O arquivo build.env. Como o .env não é versionado, eu sempre gosto de criar um env.example sem secret. E a gente vai colocar aqui só para a pessoa adicionar alguma coisa. Bacana? Agora eu vou adaptar no meu config e vou adicionar as chaves que faltam, que seria do auth. Eu vou incluir aqui a chamada auth. Aqui auth, aqui eu vou colocar secret. Que ele process.env.auth secret ou secret, que isso daqui seria o secret padrão. E aqui eu vou colocar 7 dias. Por quê? Porque se essa string ela vem como nula, significa que não tem, ela cria um secret e a data de expiração de 7 dias, beleza? Seria esse cara aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer a importação do config. E aqui no JWT secret, a gente vai colocar config.auth.secret e aqui config.auth.expiryIn. E eu tenho aqui o meu token assinado, legal? E além do token, eu gosto também, nos casos do service, retornar aqui para o usuário como uma forma de cortesia, podemos dizer assim, as informações iniciais do usuário. Por quê? Porque se eu estou trabalhando com front-end, eu posso gravar o ID, e-mail, password, full name nos meus cookies, por exemplo, ou no local storage, legal? E eu tenho o token só cuidando da parte do ID. Então, como é que eu faço esse retorno aqui? Para poder fazer o retorno dessa função, eu vou colocar dessa forma aqui, ok? Eu vou colocar aqui, ó, como user object. E aqui o token como string. Legal? Claro que ele está dando um problema aqui que eu não estou retornando nada ainda. Então a gente precisa fazer o primeiro return. Então o return fica user como previsto o ID, o full name e o e-mail, certo? Tá aqui, ó, full name, ID, full name e e-mail. E agora, o que eu vou retornar aqui? O token, que o token já está gerado logo aqui em cima. Então agora a minha função de retorno, o que ela já faz? Ela já toma conta dessa parte dessa geração de token. Então o auth service ele vai ser agora utilizado dentro do controller. Então agora para a gente poder capturar eventualmente o e-mail e a senha, a gente vai criar assim, const e-mail password de request body. Legal? E agora o auth service vai fazer o quê? Como ele gera uma exception, eu vou tratar essa exception aqui com try catch, ok? E aqui eu vou eventualmente utilizar o meu service. Então a gente vai colocar aqui const auth service igual a new auth service. Claro que ele tá um problema aqui de importação. Vou colocar o arroba aqui. O auth service. Agora, esse cara aqui, a gente vai utilizar o método .signin do e-mail e o password, beleza? Lembrando que o sign-in ele retorna user e token, portanto eu vou recuperar essa informação aqui, ó. Const user e token. Legal? Aqui, claro que a gente não está usando essas variáveis ainda, então você vê que a gente pode simplesmente fazer isso aqui. O sign-in
ele é do tipo async. Então, vou colocar aqui await. E o método sign, ele não usa o await. Legal. Não retorna promise. Então, a gente tem aqui user e token. Agora, para a gente retornar essas duas informações, eu vou colocar aqui, ó, return has status 200, user e token. Então, ele vai informar que deu tudo certo e ele vai retornar user e token como informação. Agora, a gente vai tratar o nosso error, ok? Então, caso o auth service retorne aqui falando que, olha, deu erro de autenticação, o que a gente vai fazer? Retornaram 401 e a gente vai colocar aqui somente o método send, porque o código 401 já subentende-se que é um problema de autenticação. Só que para distinguir de uma exception genérica de uma exception específica do auth error, a gente vai fazer o seguinte: if assim, ó, error instance of de auth error. A gente precisa fazer a importação dele aqui. Então a gente vai colocar aqui de novo o arroba. Legal. Então, caso seja uma exception do tipo auth error, ele retorna o erro 401. Se não, ele retorna o erro 500. Ok? O erro 500 significa um erro genérico. E a gente até pode incluir aqui dentro do JSON o erro aqui, que é a string com a mensagem de erro de alguma classe que deve estar utilizando mais acima. Então veja que fica bem enxuto. Então eu tenho o método do create do controller recebendo e-mail password, validando o token com a classe outService, o método com o método sign-in, passando aqui e-mail password e ela cuidando dessa parte para a gente. Levantando então, executando aqui o método, ele deu unauthorized, ou 401. Por quê? Porque o nosso password está errado. Aqui ele está esperando secret e a gente colocou secret 123, mas se a gente dá um send, o que ele vai fazer? Ele vai retornar então a nossa informação de usuário dentro dessa chave user com ID, full name e e-mail e o token. Esse token aqui que você vai fazer? Você vai salvar ele, você vai vir aqui nas variáveis de ambiente, você vai criar essa variável de ambiente aqui, auth token, ok? Porque você vai utilizar esse token. Lembrando que esse token expira na quantidade de dias que você colocou aqui. Ele pode expirar até por horas, 24 horas. Eu coloco 7 dias, que seria um prazo razoável para um usuário aí estar utilizando o seu sistema até que esse token expire e ele precise logar novamente dentro da sua aplicação. Beleza? Agora aqui a gente tem o auth service e nós temos aqui o auth controller. Vamos fazer então a parte de controle de rotas, ou seja, a gente vai fazer um middleware de autenticação para controlar um suposto controller de cadastro de usuários, CRUD de usuários ou CRUD de clientes. Vamos iniciar então aqui dentro da pasta app, new file, users controllers, user controller, users controller.ts. Essa basicamente é a mesma classe que nós temos aqui, beleza? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um class users controller e ela vai ter aqui um método async index que é uma listagem de clientes, ok? Então ela espera um promise response. Nós precisamos incluir aqui os parâmetros, que seria o request e o response. Bacana? Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma listagem meio simplificada aqui de usuários, só para a gente retornar. Aqui a gente vai colocar aqui ID 456, aqui e-mail john@example.com. Legal? Agora o que eu vou fazer? Primeiro vamos fazer as importações aqui. Import quest response
de Express. Ele está reclamando que elas não estão sendo utilizadas naturalmente, né? Então a gente vai colocar aqui status 200, JSON, user, ou melhor, users. Beleza? E aqui eu vou colocar um underline só para fixar essa parte. A gente vai colocar aqui export, port default, new users controller. New users controller. E eu tenho aqui a users controller. E agora lembrando que a gente está fazendo dentro daquele esquema bem organizado. Então agora a gente tem as rotas. Routes.ts, que é basicamente igual o routes do Alpha. Só que eu acabei percebendo que a gente acabou criando aqui o users dentro do Alpha. Então a gente vai arrastar aqui para a pastinha, porque senão a gente vai fazer alguma bobagem. Então ficou Alpha users e o routes está aqui. Legal? Então a gente vai aqui dentro de users criar o routes. Eu vou fazer exatamente a mesma esquema do outro. Users from, vou colocar o arroba app users controllers, users controller. Agora aqui ele vai trabalhar dentro de qual rota? Barra users, aqui vai ser um get barra users e aqui users.index. Legal? Então a rota dele já está funcionando. Lembrando que a gente precisa vir aqui e ajustar. Então vou colocar aqui import users routes from, e a gente precisa incluí-lo aqui. Legal? Então essa rota aqui já está funcionando. E o que acontece? Como é uma rota protegida, eu estou acessando ela livremente, beleza? Eu posso inclusive desabilitar o token aqui, eu já vou ensinar a fazer o token que eu estou acessando ela normalmente. Então essa, por ser uma rota protegida, ela precisa ser interceptada por um middleware, que é o middleware da autenticação. A gente vai então criar aqui um novo diretório, middlewares, e a gente vai colocar aqui o auth middleware.ts. Os middlewares do Express, eles possuem basicamente a mesma estrutura de função de um controller, com exceção que normalmente a gente utiliza um terceiro parâmetro aqui, que é o parâmetro next, que ele designa que está liberado para executar a próxima função. Como é que ele funciona? Ele trabalha empilhado. Então, normalmente middleware do Express possuem o quê? Os middlewares intermediários. Eles possuem os middlewares de autenticação e de aplicação. Ok? Eu vou colocar aqui middlewares do Express, por assim dizer. Os middlewares do Express são todos aqueles middlewares que nós incluímos anteriormente aqui, ó. Tudo isso aqui, o Express JSON, o URL Encoded e o Core são middlewares. Então são os middlewares do Express, os bases, ok? Como é que funciona a estrutura do middleware do Express? Quando você tem uma função em que você adiciona o seguinte, uma função que ela recebe request, response e next, você basicamente faz a sua lógica, por assim dizer. Então, o que acontece? Eu faço aqui a minha lógica. Caso eu queira que o usuário prossiga para a próxima etapa da aplicação, ou seja, para o próximo middleware, seja ele qual for, porque o middleware que eu estou, no caso de autenticação, não conhece os próximos, mas como é que ele faz? Ele faz uma lógica. E caso eu queira ir para o próximo middleware, eu chamo o next, que é o parâmetro da próxima função. Ou seja, ele funciona como se fosse uma lógica encadeada,
beleza? Em que ele está com todas as funções encadeadas. Tem até um partner que tem esse nome, ok? Então ele vai chamando as próximas funções. Esse middleware da aplicação chama o next dele, os do Express chamam os next dele e assim ele vai executando essa pilha de middlewares, ok? Então, portanto, a gente precisa fazer aqui um export default async da função request res response da Express e o next, que é o next function, ok? São todos do Express. E basicamente é o processo que eu já comentei anteriormente. Se eu colocar isso aqui, return next, e eu pulo para o próximo next. Então esse aqui é um, digamos, middleware dump, que ele não faz nada. Só que se eu quiser eventualmente fazer o seguinte, if request authorization, beleza? E eu verificar aqui eventualmente que se não tiver o header authentication, eu chamo 401. Ou seja, eu retorno o status e não o next. E isso vai fazer que a minha aplicação esteja travada. Então, nesse ponto, você verifica o header authorization e mais o seu token, ok? Então, assim, a gente vai basicamente trabalhar com essa lógica. Então, eu vou primeiro recuperar o token do auth header, que ele vai buscar um header de autorização, beleza? E aqui ele vai verificar. If, se não tiver o auth headers, eu vou dar um return de has status 401. No token provided, ok? Ele não retornou token nenhum. Se eu estiver passando o token, eu vou recuperar esse token, ok? Const token. Por quê? Porque a gente vai usar o better token. Como é que funciona o better token? Ele vai mandar aqui nos headers um token com a chave authorization e ele vai mandar aqui, ó, better e o seu token. Mas better é uma frase fixa. Então veja que isso aqui tem um espaço. Então pego a chave authorization, better e faço o split com espaço, reconhecendo aqui, né, pegando o próximo índice desse array depois do split, que no caso é a informação que eu quero, que é do token, ok? E agora, o que eu vou fazer? Se o token ele for diferente de 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu dou um token inválido, ok? Senão, eu passo para frente. Vamos deixar o auth mirror desse jeito antes da gente começar a trabalhar com o token de autenticação. Antes de a gente incorporar aquele token do JWT gerado. A gente deixa ele fixo desse jeito, daí a gente implementa a camada de autenticação, de verificação daquele token, beleza? Agora, como é que eu uso o auth mirror? Eu vou na rota de interesse, no caso, a rota protegida users, e eu vou fazer a primeira importação aqui, ó. Import auth mirror from app auth mirrors o auth mirror, beleza? E agora, simplesmente, eu injeto ele aqui. Ou seja, o routes, quando ele for receber uma chamada no /users, ele executa esse middleware, que vai executar essa função que está exportada por default, e se essa função retornar next, o que eu faço? Eu executo essa, que no caso é a minha função index, que basicamente retorna esse objeto. Então vamos testar. Como é que a gente coloca no Insomnia? No Insomnia, aqui na abinha, ele tem várias opções. A gente está utilizando aqui o Better, beleza? E como eu comentei, a gente tem aqui no ambiente o auth token, que eu já até adicionei ali. Mas, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui, ó, teste 1, 2, 3, beleza? Lembrando que nós precisamos de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos dar um send, ele vai mandar aqui, ó, token inválido. Por quê?
Se o token é diferente disso, ele retorna esse token inválido aqui com o código 401, beleza? Agora eu vou colocar no D6456 e ele retornou o nosso usuário. Só que claro que a gente não pode fazer o quê? Trabalhar dessa forma, né, com token fixo. Nós precisamos trabalhar com o token que foi gerado. Então, o que a gente precisa fazer? Eu tenho que apagar isso daqui e incluir o token. Só que como o token toda hora ele é gerado um novo, foi por isso que eu pedi para você adicionar isso dentro da variável. Então a gente clica aqui o Ctrl espaço, o auth token, e a gente vai enviar. Ele está falando que o token é inválido. Por quê? Porque agora, o que eu preciso fazer? Incluir, verificar se o token é válido. Como é que a gente vai fazer essa verificação do token, se o token é válido? A gente vai fazer essa verificação agora com o JWT, com a nossa famosa funçãozinha. Só que como nós temos uma camada de serviço que ela cuida disso para a gente, eu vou incluir mais um método aqui, que é o validate token. Async validate token, que no caso, ele recebe aqui token e ele vai validar, beleza? Como é que ele vai validar isso daqui? Primeira coisa, ele vai dar um try e ele vai dar um verify. Verify no quê? No token que eu estou recebendo, beleza? Se ele bate com a chave secret que eu fiz o quê? Que eu coloquei lá no meu .env. Então veja o quanto é importante você não compartilhar esse secret, porque esse secret é o que codifica o seu JWT. Então se por acaso você passar essa chave para alguém, basta essa pessoa copiar essa chave, colocar no env dela, que ela vai ter a possibilidade de decodificar o seu JWT, beleza? Agora, o que acontece? Eu, nesse caso, salvei aqui dentro do JWT o ID. Então eu quero aqui recuperar esse objeto como um objeto que tenha ID string, ok? Então veja que ele está retornando aqui para a gente. Ok? Então o que eu preciso fazer agora? Eu preciso retornar o decoded.id. Só que ele está pedindo um objeto, eu vou colocar aqui, ó, string. Então validate token. Então caso ele consiga decodificar, ele retorna o ID. Caso o verify estoure uma exception, eu vou capturar essa exception e vou sobrescrever com o auth error para que a gente possa saber que não é uma autenticação qualquer, é um problema qualquer, é um problema de token inválido, ok? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o try. E vou usar o meu auth service. Agora o auth service, como a gente já sabe, ele tem uma parte de validação de token. Só que lembrando que como nós validamos o token, agora a gente precisa passar esse user ID para as próximas etapas dos nossos middlewares, porque como os middlewares trabalham em camadas, esse user ID precisa estar disponível para quem for interessar para a próxima camada. Então eu preciso incluir ele no nosso next. Então se eu simplesmente colocar assim, ó, hack, ou seja, request user ou user.id, o que vai acontecer? O user ID ele não está registrado nesse tipo request. Então a gente vai precisar aqui incluir e fazer um declare namespace, beleza? Como é que a gente faz isso? A gente vem aqui na pasta source, a gente vai criar aqui um arquivinho com @types express index.d.ts. O que a gente vai colocar aqui? A gente vai redeclarar, né? Então a gente vai redeclarar a interface agora com namespace express, a interface request, nós vamos injetar o usuário com ID e o seu token, beleza? Então a gente vai colocar agora aqui, nesse caso, o hack user, beleza? E ele vai receber aqui o ID e o token. Nesse caso aqui, eu vou reescrever para ID.
Beleza? Então, esse request, essa classe, ela passa agora a conter a possibilidade, né, de conter um objeto user com seu ID e com seu token, beleza? Por que isso é importante? Para que o middleware passe essa informação para as próximas camadas. Agora, a gente não vai deixar esse try catch vazio. O que a gente vai fazer? If error instance of error, o que eu vou fazer? Se for o tipo of error, eu vou retornar um 401. Eu não gosto de ficar passando muita informação, portanto eu vou colocar um 401. E caso seja um erro genérico, como eu comentei, a gente vai passar um erro 500 com JSON, com o erro que nós já estamos recebendo aqui. Então agora o que a gente pode fazer? Agora a gente pode testar, porque nós estamos chamando o auth service. Agora nesse caso aqui eu vou colocar desse jeito para economizar pernada de código. Então ele chama auth service, valida o token, passa o token e retorna o ID. O ID de quem? O ID do usuário do token decodificado. Então eu acrescento aqui ID e o token. Esse token aqui vai ser importante para depois, quando nós formos fazer o destroy, porque o destroy precisa do token para invalidar o token e não deixar esse token disponível para os próximos usuários quando eles forem utilizar. Se eu agora pego essa informação, colo aqui no auth token e venho aqui bearer, só verificar, ele está falando que não há token provido, e se eu incluir ele agora, ele vai dar a informação que eu preciso. Por quê? Porque agora sim ele está validando o token de verdade com JWT Verify. Se por um acaso eu colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, que era o token antigo, ele vai dar o unauthorized, porque ele está tentando fazer a função do JWT Verify, ou seja, fazer a lógica do JWT, beleza? Mas ele não consegue, porque isso aqui não é um web token válido. Então ele vai retornar isso daqui, beleza? Bom, então a gente já tem a principal lógica da nossa aplicação funcionando. Veja, só recapitulando, eu tenho um controller que está fazendo o sign-in, ou seja, autenticando, criando o token daquele usuário, retornando os dados do usuário. Eu já tenho um middleware que controla se aquele token é válido. Agora, e temos também um controller que ele está protegido aqui por esse middleware de autenticação. Agora, o que eu preciso fazer? Agora eu preciso fazer a invalidação do token, ou seja, eu preciso fazer a etapa de destroy, beleza? E quais são as formas da gente, vamos dizer assim, invalidar um token, tá? Lembrando que um token JWT, ele é uma string encriptada que depois que eu desencripto ela, eu recupero a informação de ID, tanto que se você colocar ela aqui nessa ferramenta, você vai verificar o nosso ID 123, beleza? Só que eu não guardo esse token no banco de dados. Até poderia guardar, beleza? Só que existem várias formas da gente fazer sign out. Uma delas é você apagar esse token lá no front-end, invalidando ele no seu local store, se você estiver utilizando um navegador lá com React. Só que a gente vai fazer aqui através de uma técnica chamada de ban de token, ok? Ou seja, a gente vai guardar dentro de um banco de dados, esse banco de dados é o Redis, para quê? Para que ele jogue dentro da lista de tokens banidos. Porque quando eu fizer o destroy, ele grava no Redis e o create e o verify vai fazer essa verificação. Em que o auth service ele vai fazer uma verificação. O validate token. O token está banido, ele vai fazer uma verificação no Redis. O token está banido. Se o token estiver banido, ele vai buscar dentro do banco de dados. Token banido, ele já chuta o cara de vez. Por quê? Porque ele não vai daí retornar aqui o sign-in. Então ele vai ter que verificar aqui, inclusive, aqui ó, verify se o token está banido, beleza? Ele verifica aqui nessa ponta, antes de verificar o usuário e senha, porque se o token estiver banido, eu não faço mais nada.
Bacana? Então, isso que a gente vai implementar. Então, agora a gente vai trabalhar com o nosso Redis. O que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui e criar um arquivo dockercompose.yaml com esse conteúdo aqui. O que isso significa? Isso aqui é uma stack do Docker que vai falar para ele o seguinte: olha só, puxa a imagem Redis versão 6, mapeia esse volume e levanta o serviço na porta 6379. Por que eu estou utilizando o Docker aqui? Porque assim você não precisa ficar instalando nenhum banco de dados adicional no seu computador. Para levantar esse carinha, é o Docker Compose Up-D. O que ele vai fazer? Ele vai levantar uma instância aqui do Redis e vai deixar o banco de dados rodando sem nenhuma instalação, beleza? Necessária a mais. E aqui no config, o que a gente vai fazer? A gente vai incluir uma chave, que é a chave do Redis URL. E eu vou colocar aqui, Redis URL. A gente precisa ainda incluir esse cara aqui. E, por padrão, é o localhost 6379. Eu vou incluir isso aqui no nosso ponto em também. Bacana? Para a gente poder fazer o uso do Redis, e a gente vai utilizar aqui uma biblioteca chamada IO-Redis. Então, a gente vai fazer a instalação dela. Depois de fazer a instalação, eu vou criar aqui dentro do source uma biblioteca da pasta libredis.ts. Essa biblioteca ela vai ser responsável pela manipulação do Redis, ok? Então a gente vai colocar aqui, ó, import Redis from IO-Redis. E a gente vai fazer a importação do nosso config. @config. E aqui a gente vai colocar const redis igual new redis config redis.url. string. Nesse caso, eu vou até adicionar essa informação aqui por padrão no config, da mesma forma que a gente fez anteriormente. Beleza? Agora a gente tem aqui o Redis e eu vou fazer duas funçõezinhas, a função get e set. Tá? Então a gente vai colocar aqui, ó, a função getValue, que passado um key, ele vai lá no Redis e faz um get naquela key, e se retornou algum valor, se não tem nenhum valor, ele dá o return de undefined, se não, ele dá um JSON string file. E explicando rapidamente aqui, o JSON ele trabalha, o Redis, ele é um banco de dados que ele é chave e valor. Então, dado uma chave, ele retorna uma string para você. No nosso caso, a gente está guardando os objetos JavaScript via JSON. Então, ele precisa fazer o quê? Um parse no value, ok? E um stringify no setValue. O que acontece? Quando eu solicito uma key, ele retorna aquela string e ele vai tentar fazer um parse no JSON, retornando a null ou object. Quando eu faço um setValue passando key e value, ele dá um set, ou seja, ele grava naquela key um valor qualquer que eu passei aqui como value nessa função set. Beleza? Agora, o que eu vou fazer aqui? Dentro do service, a gente vai fazer as funções de banimento do nosso token, ok? Então, vamos lá. A gente vai fazer aqui, então, a função de banning. Então, eu tenho a função validateToken, e agora, o que eu vou fazer? Uma função private async is token blacklisted. Eu verifico aqui se o token está listado na lista negra. Lista negra da onde? Do Redis. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar o getValue, então eu vou colocar aqui, ó, const blacklisted token igual o await do getValue lá do nosso Redis. Ok? Então o que ele faz? Ele verifica aqui, ó, ele pega um getValue do token que eu estou passando. Mas aqui a chave a gente vai trabalhar assim, ó, tokens, invalidated, e a gente vai colocar o token. Por quê? Porque eu vou usar a propriedade de leitura do Redis OD1. Tá? O Redis ele é conhecido por ser um banco de dados chave-valor muito rápido, ok? Então, se a gente fizer o seguinte, se a gente utilizar a propriedade OD1,
ou seja, o tempo de leitura do Reds, essa função de verificação do token se está na blacklist não vai impactar a nossa aplicação. Claro que o Reds ele tem, vamos dizer assim, uma capacidade instalada dentro dele que tem a ver com a memória, com a CPU que você está utilizando. Mas imagina se a gente utilizar isso dentro de um for ou dentro de uma função que é O de N, por exemplo, ou seja, à medida que os tokens vão aumentando, a necessidade de computação também aumenta. Então, o Redis é um banco de dados perfeito para esse trabalho. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Se vier qualquer valor dessa chave aqui, ó, tokens invalidated, e o token que eu passar, eu retorno true ou false, beleza? Agora eu vou criar mais uma função, que é a função do setValue, ou seja, eu vou tornar esse token inválido, né? Eu vou adicionar ele na blacklist. Então, recebendo um token, eu vou dar um setValue do valor true, ok? O valor, como eu disse, o valor não importa, importa eu achar a chave. Então, eu vou dar um set nesse valor aqui. E agora, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai utilizar o signout. Então, eu tenho o sign-in, vou criar uma função sync signout, que eu recebendo token, basicamente, eu vou dar um await this.blacklist token. Só isso que eu vou fazer. E agora no validate token, eu vou fazer a verificação se esse token, no validate token, se esse token ele está listado na blacklist. Okay? Então a gente vai colocar aqui um try if await this is token blacklisted. O que eu vou fazer? Throw new auth error invalid token. Ou melhor, token was blacklisted, beleza? Ou invalidado. Então veja que ele faz isso antes dele verificar. Então isso daqui garante que se eu no signout adicionei ou invalidei esse token, ele faz a verificação aqui, beleza? Então com isso a gente fecha aqui essa parte do auth service. Só que ainda no nosso controller a gente precisa fazer o quê? No método destroy, chamar o signout do nosso auth service. A gente vai colocar aqui, ó, const auth service igual a new auth service e o auth service ponto signout do token. E agora, da onde que a gente vai restaurar o token, né? A gente vai restaurar o token do nosso request. Request response aqui, beleza? Lembra que anteriormente, o que a gente fez? Aqui no nosso middleware, eu incluí o quê? O ID dentro da request e o token. Então, quando ele passar pelo middleware, de auth middleware, e chegar no nosso controller, aqui o objeto request já vai ter essas duas informações, o ID e o token. Então, basta a gente recuperar ela, beleza? Então, a gente vai colocar aqui, ó, request.user.token. Beleza? Agora a gente pode fazer aqui. A gente pode fazer isso daqui, ó. Bacana? E para adicionar alguma coisa a mais aqui, eu vou colocar o return 204 send. Beleza? Com o método destroy. Então veja que ele está fazendo isso daqui. Só que eu vou adicionar uma proteção a mais aqui, ó. Se tiver um ID de um usuário, eu executo esse método aqui. Por último, a gente tem que vir aqui no routes, ok? E adicionar então aqui um delete sign out ponto destroy. Então se eu pego, faço um send, faço uma autenticação, copio esse token, a gente vai aqui no ambiente, colo um novo token, beleza? Estou fazendo um list, está funcionando, estou conseguindo acessar. Vou aqui no signout, dou um send, ou seja, configurei o meu bearer, mando o token, dou um send. Ele mandou 200, significa, olha só, tá tudo bem, eu desloguei você. Agora eu vou no list e ele mostra esse erro.
Bom, por fim, esse basicamente é o projeto, vamos dizer assim, é o esqueleto dessa aplicação. Bacana? Para facilitar ainda mais, eu adicionei aqui alguns comentários, a qual eu coloquei um código sugerido caso você esteja utilizando, por exemplo, um banco de dados, um Postgres, para poder fazer essa, vamos dizer assim, essa correlação com o banco de dados, puxar o banco de dados, o valor do usuário. Bacana? Se você gostou, então, se você curtiu, é só você clicar aqui no se inscrever, no curtir. O link do repositório também está na descrição ou fixado no comentário. É só deixar o ok, seguir a gente do GitHub também, que a gente se vê na próxima Masterclass. Muito obrigado e até mais.